Olá, pessoal, tudo bem? Estamos dando início agora a uma aula de recuperação. E nessa primeira aula de recuperação, a gente vai trabalhar com esses conceitos que nós estamos vendo ali: ligações químicas, funções químicas inorgânicas e reações químicas. Primeiro, vamos começar pelas ligações. O que é uma ligação química? Ligação química é um recurso que o elemento utiliza para ele poder adquirir uma configuração eletrônica que dê estabilidade para a sua eletrosfera. Quais são os tipos de ligações químicas que nós temos? Ligação iônica, ligação covalente e ligação metálica. Ligação iônica é aquela ligação que ocorre entre íons, ou seja, um cátion e o ânion. Geralmente o cátion é formado por metais e o ânion ele é formado por ametal ou o hidrogênio, que sempre se comporta como os ametais, porque o hidrogênio sempre quer ganhar elétron. O que caracteriza a ligação iônica é que nela sempre ocorre transferência de elétrons do metal para o ametal, ou então do metal para o hidrogênio. E os compostos iônicos, já que eles são formados por atração entre íons, o íon positivo e o íon negativo, os compostos iônicos eles são caracterizados por serem sólidos à temperatura ambiente, apresentarem altos pontos de fusão e de ebulição, e eles são duros e quebradiços. Bom, olha só esse exemplo de uma ligação iônica. Se você pegar o lítio, que tem o número atômico 3, e fizer a distribuição eletrônica para ele, você vai reparar que a distribuição fica 1s2, 2s1. Como o lítio só tem um elétron na última camada, quem tem um elétron na última camada se comporta como metal, ou seja, tem a tendência a perder esse elétron. Quando o lítio perde esse único elétron que ele tem no 2s1, ele se transforma em cátion, Li1+. A carga positiva indica que ele perdeu o elétron, 1 é o número de elétrons que ele perdeu. Vamos imaginar que o lítio se ligue ao oxigênio. A distribuição eletrônica do oxigênio é essa. Observe que a última camada dele é a segunda. Tem 2 elétrons no S e 4 elétrons no P. 2 mais 4, 6. Quem tem 6 elétrons na última camada, é mais fácil querer ganhar 2. Então, o oxigênio já se transforma em ânion bivalente. O lítio quer perder um elétron, o oxigênio quer ganhar 2 elétrons. Quando você for formar um composto iônico, a gente costuma colocar o cátion à esquerda, o ânion à direita. Na combinação desses dois átomos, a gente inverte os números que aparecem em cima de cada um deles, esquecendo as cargas. Então, eu vou pegar o número 1 do lítio, passo para baixo do oxigênio, pego o 2 do oxigênio e passo para baixo do lítio. Aí eu formo o composto, ó, Li2O. Esse composto Li2O, que é formado por ligação iônica, me dá um composto iônico. Aí, composto iônico é todo composto que apresenta pelo menos uma ligação iônica. O lítio é o cátion, o oxigênio é o ânion, e a ligação estabelecida entre eles, através de transferência de elétrons, é uma ligação iônica. A outra ligação é a ligação covalente. A palavra covalente, ela vem de covalência, que quer dizer camada de valência em comum. Ou seja, ocorre entre átomos que querem ganhar elétron, como os hidrogênios e os ametais. Então, você pode ter ligação covalente entre ametais, entre hidrogênios e entre hidrogênio e ametal. O que caracteriza a ligação covalente é que, como os dois átomos querem ganhar elétron, eles vão compartilhar os elétrons, ou seja, não tem transferência de elétrons como tem na ligação iônica. Então, na ligação covalente, eles vão compartilhar os elétrons e o par eletrônico passa a ficar pertencendo aos dois átomos ao mesmo tempo, de forma que não existe íons, por isso que não é uma ligação iônica, tá? Toda vez que o seu composto tiver só ligações covalentes, ele é classificado como uma molécula. Então, molécula é aquela estrutura que apresenta um número limitado de átomos, todos ligados por ligações covalentes. Quais são os átomos que fazem ligações covalentes? Aqueles da fila de eletronegatividade que você conhece. Qualquer combinação que você fizer entre esses átomos da fila de eletronegatividade, aí você tem uma ligação covalente. Olha só o exemplo, igual a gente fez para a ligação iônica. Ó. Se você pegar o fósforo e fizer a distribuição eletrônica para ele, você vai reparar que a última camada dele é 3s2, 3p3. Na última camada tem 5 elétrons. Quem tem 5 elétrons na última camada, para ficar com 8, que é o que fala a teoria do octeto, ele vai querer ganhar 3 elétrons. Então, a tendência normal do fósforo é aparecer como um ânion com a carga 3. Você vai chamar de ânion trivalente. Vamos imaginar que ele se liga ao átomo de cloro. Observe que o cloro, a última camada dele é 3s2, 3p5. 3s2, 3p5 quer dizer que o cloro tem 7 elétrons na última camada. Para 8, falta 1.
Então, a tendência do cloro é se transformar em ânion, ganhando um elétron. Bom, aí o que nós vamos fazer agora? Eu vou fazer a combinação do cloro com fósforo. Quando você fizer a combinação do cloro com fósforo, numa ligação covalente, a gente sempre procura colocar primeiro o menos eletronegativo à esquerda, o mais eletronegativo à direita. Quando você fizer essa combinação, invertemos os dois números, os dois expoentes que você está vendo aqui, ó, e ao invertermos esses dois números, nós vamos ter a fórmula PCl3, ou seja, é um composto molecular e a fórmula molecular para ele tem 1 átomo de fósforo e 3 átomos de cloro. Repare que eu inverti os números igual eu fiz na ligação iônica. O 3 veio para cá, o 1 veio para cá, e aí eu tenho a combinação de fósforo com cloro. Como esses dois estão na fila de eletronegatividade, a ligação entre eles é covalente. A ligação metálica é que é a ligação que ocorre entre metais. Como os metais gostam de doar elétron, quando você faz uma ligação entre metais, cada metal transfere o seu elétron para o outro. Só que nenhum metal quer pegar o elétron. Então, o que acontece com o composto metálico? Existe entre esses íons metálicos os elétrons livres. Os elétrons ficam rodeando os núcleos desses cátions, desses metais, e os elétrons não passam a pertencer a nenhum deles. Como os elétrons não pertencem a esses átomos, os elétrons ficam livres. Por isso que a gente fala que um composto metálico, ele é sempre formado por uma nuvem eletrônica, e essa nuvem eletrônica livre fica circulando o material. Olha só essa representação que nós temos com a ligação metálica. Aqui nós temos, ó, átomos do elemento X, que são metais. Esses X, esses azuis aqui são metais. Esses metais doam seus elétrons. Só que os outros metais não querem receber. Então, você vai ter um mar de elétrons livres circundando o núcleo desses cátions. São esses metais, esses elétrons que ficam circulando esses materiais, esses elétrons livres, que facilitam a condução elétrica por parte dos materiais metálicos. Então, todo composto metálico é sempre bom condutor de calor e de eletricidade em função do mar de elétrons livres que existem ao redor desses cátions. Quais são as características dos compostos metálicos? Como eu te falei, eles são bons condutores de calor e eletricidade, apresentam altos pontos de fusão e ebulição. Os compostos metálicos são sólidos à temperatura ambiente, com exceção do mercúrio, que é o único líquido que a gente tem metálico. E as estruturas metálicas, elas são maleáveis, elas podem ser transformadas em chapas, elas são dúcteis, podem ser estendidas em fios, para você poder fazer colar, para você poder fazer pulseira. Então, os compostos metálicos podem... a gente pode adequá-lo a algumas formas que são importantes para a gente, como forma de maçaneta, uma chapa, um vergalhão, uma dobradiça. Olha o exercício bacana aqui, ó. A propriedade que todo metal possui de conduzir calor deve-se o quê? A existência do mar de elétrons livres que transitam entre os cátions, facilitando a condução de corrente elétrica e de calor. Tudo bem? Então, revisamos ligações químicas, iônica, covalente e metálica. Aí vale a pena você assistir várias vezes essa aula para você poder fixar bem o conteúdo. Dentro de funções, turma, nós temos 4 funções químicas importantes. Nós temos ácidos, bases, sais e óxidos, que a gente vai revisar aqui também. Ácidos, pela teoria de Arrhenius, são compostos que, meio aquoso, sofrem ionização, liberando como cátion a espécie H+. Então, olha só, eu coloquei 4 exemplos para você, ó. Se eu pegar o HCl e colocar em água, ele vai liberar H+ e Cl-. HCN vai liberar H+ e CN-. HNO3 vai liberar o H+ e o NO3-. H2SO4 libera 2H+ e SO4 2-. Repara que todo composto ácido, pela teoria de Arrhenius, ele apresenta hidrogênio à esquerda e libera H+. Esse H+ é o que vai caracterizar o ambiente como ambiente corrosivo. A gente pode colocar H+, pela teoria de Arrhenius, ou mais, de forma mais moderna, você pode representar como H3O+, que é o que a gente chama de hidrônio ou hidroxônio. Tudo bem? Bom, como é que a gente classifica um ácido? Um ácido, ele pode ter hidrogênio, ele pode ter oxigênio na fórmula ou não. Então, quando você pegar os ácidos pela teoria de Arrhenius, todos eles têm hidrogênio. No entanto, eles podem ter oxigênio ou não. Se tiver oxigênio, eles são classificados como oxiácidos. Ó, são ácidos oxigenados. Caso ele não tenha oxigênio, ele é classificado como hidrácidos. Então, os hidrácidos são ácidos que não apresentam oxigênio em sua composição. Quanto ao número de hidrogênios ionizáveis,
ele pode liberar um hidrogênio. Aí, se o ácido liberar um hidrogênio, eu vou classificar como monoácido. Diácido liberam 2 hidrogênios, os triácidos liberam 3 hidrogênios e os tetraácidos liberam 4 hidrogênios. Repara que a classificação de mono, di, tri, tetra, essas classificações batem com a quantidade de hidrogênio que tem na fórmula. Repara aqui, ó, HCl e HNO3 tem um hidrogênio cada um. H2CO3 e H2S tem 2 hidrogênios, vão liberar os dois, eles são diácidos. H3BO3 e H3PO4 tem 3 hidrogênios, então isso quer dizer que eles vão liberar os 3 hidrogênios, eles são triácidos. E os tetrácidos liberam 4 hidrogênios, então são classificados como tetrácidos. Quanto à força, aí tem um esquema bem prático aqui para você poder guardar para a prova e sair bem. Olha só, quais são os hidrácidos que são fortes? Hidrácidos são aqueles ácidos que não têm oxigênio na fórmula. A ordem é essa aqui, ó. Os hidrácidos que são fortes, aí são aqueles 3 elementos da família 7A. Nós temos aqui o HCl, o HBr e o HI. HF é um hidrácido moderado, H2S e HCN são hidrácidos fracos. Você vai guardar só esses 6 hidrácidos que são os mais importantes para a gente. Então, você tem esses 6 hidrácidos fortes, HCl, HBr e HI, moderado ou médio o HF, HCN e o H2S são ácidos fracos. Quando ele for oxiácido, quando ele apresentar átomo de oxigênio na fórmula, é só você ver quantos átomos de oxigênio ele tem e subtrai do número de hidrogênios. Se a diferença entre oxigênios e hidrogênios na fórmula for igual a 0, o ácido é fraco. Se der 1, ele é moderado. Se der 2, ele é forte. Se der 3, ele é muito forte. Olha só como exemplo aqui, bem facinho, ó. H3PO4, quantos oxigênios nós temos? 4. 4 menos 3, 1. Aí se deu 1, quer dizer que o H3PO4 é moderado. HClO4 tem 4 oxigênios, tem 1 hidrogênio. 4 menos 1, 3. Se deu 3, ele é muito forte. H3BO3 tem 3 oxigênios, 3 hidrogênios. 3 menos 3, 0. Então ele é fraco. HNO3, 3 menos 1, 2. Então ele é forte. H2SO4, 4 oxigênios, menos 2, 2. Então quer dizer que ele também é forte. H2CO3 é uma exceção. Esse ácido aqui, ó, H2CO3, é o ácido carbônico. Ácido carbônico, ele só existe sob pressão. Se diminuir a pressão sobre ele, ele quebra. Então, mesmo a diferença de 3 menos 2 dando 1, quando a diferença dá 1, ele é moderado. Como ele tem muita facilidade de sofrer decomposição, ele quebra a molécula na H2SO3, liberando água e CO2. Então, por isso, o H2SO3 é considerado um ácido fraco. Ele é uma exceção a essa regra. Nomenclatura. Quando aparecer um ácido para você, aí quando ele for hidrácido, ó, os hidrácidos, aí a terminação que nós vamos usar é a terminação hídrico. Então, os hidrácidos eu vou colocar ácido, aí eu deixo um espaço e em seguida eu ponho a terminação hídrico. Nesse espaço, eu vou colocar o nome do elemento que está ligado ao hidrogênio. Quem está ligado ao hidrogênio? Flúor. Então, nós vamos chamá-lo de ácido fluorídrico. HCl, ácido clorídrico. HBr, ácido bromídrico. HI, ácido iodídrico. HCN, ácido cianídrico. H2S, ácido sulfídrico. Repara que todos eles terminaram em hídrico, porque todos eles são hidrácidos. Quando ele for oxiácido, aí nós vamos ter que calcular o número de oxidação do elemento central. O que é isso? Todo oxiácido geralmente é formado por 3 elementos. Tem o hidrogênio à esquerda, o oxigênio à direita e um elemento central. Esse elemento central, ele vai ter um NOx. De acordo com o NOx dele, eu consigo dar a terminação para o ácido. Como assim? Olha só. Se o elemento central tiver o NOx mais 7, você põe ácido, per, vou deixar um espaço para colocar o nome do elemento central, e ele vai terminar em ico. Se o número de oxidação do elemento central for 5 ou 6, eu coloco ácido, o nome do elemento central e a terminação ico. Se for 3 ou 4, eu ponho ácido, o nome do elemento central, oso. Se for NOx 1, ácido, hipo, aí eu deixo um espaço e coloco oso. Olha como é que é tranquilo, ó. HNO3, repara aqui. HNO3, o hidrogênio tem um NOx mais 1. Oxigênio tem um NOx menos 2. 3 vezes menos 2 vai dar menos 6. Menos 6 com mais 1 vai dar menos 5. Então, o nitrogênio tem que ser mais 5. Repara aqui, ó.
Quando o elemento tem o NOx mais 5, eu ponho ácido, deixo um espaço e coloco a terminação ico. Como o elemento aqui ó, é o nitrogênio e a terminação é ico, eu vou chamar de ácido nítrico. Vamos de novo. O hidrogênio tem o NOx mais 1. O oxigênio tem o NOx menos 2. Nós estamos fazendo de cabeça, ó. Hidrogênio tem o NOx mais 1. Oxigênio tem o NOx menos 2. 4 vezes menos 2 vai dar menos 8. 3 vezes mais 1 vai dar mais 3. Menos 8 com mais 3 vai dar menos 5. Então, fósforo tem que ser mais 5. Mais 5, a terminação para ele é ico. Então, a gente põe ácido fosfórico. HClO, o hidrogênio é mais 1, o oxigênio é menos 2. Esse aqui você consegue fazer de cabeça também, ó. O oxigênio é menos 2, o hidrogênio é mais 1, então o cloro tem que ser mais 1. Se o cloro é mais 1, toda vez que o elemento tiver o NOx mais 1, a gente põe ácido, hipo, o nome do elemento, e a terminação oso. Esse elemento aqui, ó, é o cloro, então eu vou chamar de ácido hipocloro mais oso. Então fica ácido hipocloroso. E o HMnO4? O oxigênio aqui não é menos 2? Quanto que é 4 vezes menos 2? Menos 8. O hidrogênio é mais 1. Menos 8 com mais 1 vai dar menos 7. Então, o manganês tem que ser mais 7. Quando o elemento tem o NOx mais 7, eu vou colocar ácido, per, escrever o elemento central e a terminação ico. Vamos ver lá. Esse elemento central é o manganês. Então, eu coloco ácido, per, aí ponho manganês mais a terminação ico. Aí fica ácido mangânico, permangânico. A exceção que nós temos aqui, turma, ó, que são o H2CO3 e o H3BO3. Esses dois ácidos são muito importantes e vale muito a pena você guardar, porque eles são muito cobrados em vestibular, principalmente o H2CO3. Se nós aplicarmos as regras de NOx, a gente vai ver que o carbono aqui, ó, vale mais 4, o boro aqui, ele vale mais 3. Quem tem a terminação 4 e 3, ó, quem tem as terminações aqui, os NOx, aliás, 4 e 3, eu tenho que colocar ácido e a terminação oso. Mas, no entanto, por convenção internacional, o H2CO3 e o H3BO3 são denominados, respectivamente, ácido carbônico e ácido bórico. Então, a gente vai guardar esse detalhe. Quais são as características dos ácidos? Todos os ácidos, eles só têm ligações covalentes. Então, os ácidos são substâncias moleculares. Todo ácido tem sabor azedo e ele sempre vai te dar uma solução com pH menor que 7. Quando o pH é menor que 7, aí você tem uma solução ácida. pH maior que 7, a solução é básica. Quando o pH for 7, é neutro. Toda substância ácida, o pH é menor que 7. E eles são condutores de corrente elétrica em solução aquosa. Por quê? Porque eles sofrem ionização, libera íons. Quando os ácidos liberam íons, esses íons facilitam a passagem da corrente elétrica. Quanto mais forte o ácido for, mais ele ioniza. Quando ele ioniza muito, consequentemente, a sua solução conduz melhor corrente elétrica devido à existência de mais íons dissolvidos na solução. Olha o exercício 1. Uma solução aquosa de H3PO4 é ácida devido à presença de quê? Bom, toda vez que a gente coloca uma substância ácida em água, pela teoria de Arrhenius, ela sofre ionização e libera H+. Então, por que ela é ácida? Em função da presença do H+. Esse H+, ele se combina à molécula da água e forma H3O+, que você vai chamar de hidrônio. Então, todo ácido, ele libera o íon H+. Cuidado que a letra B fala hidrogênio. Não é o hidrogênio, é o íon H+, que em contato com a água se transforma em H3O+, que é o íon hidrônio, que é o que caracteriza a acidez. Questão 2. Os ácidos são substâncias químicas presentes no cotidiano. Por exemplo, durante a amamentação, usa-se uma solução aquosa que contém ácido bórico para asepsia do seio da mãe. Para limpeza de casa, pode-se usar ácido clorídrico, quando a limpeza é mais forte. Em refrigerantes, tem ácido carbônico. E no ovo podre, aquele cheiro ruim, é devido à presença de ácido sulfídrico. E ele está perguntando desses ácidos representados, respectivamente, por quais fórmulas moleculares? Esses ácidos são representados por quais fórmulas moleculares? Ácido bórico, H3BO3. Ácido clorídrico, HCl. Ácido carbônico do refrigerante, H2CO3. E o ácido sulfídrico, H2S. Então, a alternativa correta é a letra E. As bases, também pela teoria de Arrhenius, são considerados compostos iônicos
E em água, elas sofrem dissociação liberando o íon OH-. As bases, elas são caracterizadas por apresentarem metais ligados à hidroxila. E essa ligação entre o metal e a hidroxila é o que você chama de ligação iônica. Então, os compostos iônicos em água sofrem dissociação e liberam o metal com carga positiva e o OH com carga negativa. Olha lá, NaOH. Coloquei alguns exemplos aqui. Ó. Se eu pegar o NaOH e dissolver em água, eu vou tê-lo em solução aquosa. Ele dissocia, libera Na+, OH-. CaOH2 em meio aquoso libera Ca2+, mais 2 OH-. AlOH3 libera o Al3+, mais 3 OH-. FeOH2 ele vai dissociar e em água ele dissocia liberando os íons Fe2+, e 2 OH-. NH4OH dissocia, libera NH4+, e OH-. Aí é bacana porque no olho você consegue perceber sim. Pela teoria de Arrhenius, as substâncias que têm hidrogênio à esquerda são ácidos. As substâncias que têm OH à direita são bases. Então, toda base sempre vai liberar OH-. Se a base liberar uma hidroxila, ela é classificada como monobase. Se ela liberar 2 hidroxilas, ela é uma dibase. 3 hidroxilas, tribase. 4 hidroxilas, tetrabase. Aí o número de hidroxilas que existe na fórmula da base vai dar a classificação dela. Então, repara que eu coloquei para você, ó, e as classificações das bases batem exatamente, concordam exatamente com a classificação, e a classificação vai de acordo com o número de hidroxilas, o número de OH que você tem na fórmula. Parece uma classificação de ácido. Monoácido libera 1H+, monobase libera 1 OH-. E as bases, como é que eu sei se a base é forte? Quando você tiver na base um metal alcalino ou alcalino terroso, quando a sua base for formada pelos elementos das famílias 1A e 2A, essas bases são classificadas como bases fortes. Aí as demais bases são bases fracas. Quanto à solubilidade, aí os elementos da família 1A e o hidróxido de amônio te dão bases fortes, bases solúveis. Família 2A são bases pouco solúveis e as demais bases são bases insolúveis, incluindo o hidróxido de magnésio, que é uma exceção, porque o magnésio pertence à família 2A. Vamos classificar essas bases aqui para você ver como é que é tranquilo. Você vai lembrar, os elementos da família 1A, eles te dão bases fortes e solúveis. Família 2A vão te dar bases fortes, porém pouco solúveis. Os outros metais são praticamente fracos e insolúveis. Por exemplo, letra A, NaOH. O sódio é metal alcalino. Então, você tem uma monobase, porque só tem uma hidroxila. Ela é solúvel, porque o sódio está na família 1A, e é uma base forte. Letra B, AlOH3. Nós temos 3 hidroxilas, então ela é tribase. Como o alumínio não está nem na família 1A, nem na família 2A, quer dizer que essa base é praticamente insolúvel e fraca. MgOH2 é aquela exceção que a gente tem que ficar atento. MgOH2 tem 2 hidroxilas, então é classificado como uma dibase. Só que o magnésio está na família 2A, mas tem pouca solubilidade, então ele é fraco. Então a gente considera uma dibase insolúvel e fraca. É a única que vale a pena você guardar por ser exceção. CaOH2, aí é uma dibase. O cálcio está na família 2A, não é muito solúvel. A gente fala que é pouco solúvel, mas é uma base forte. KOH é monobase, o potássio está na família 1A, então é monobase, solúvel e forte. AgOH, a prata não está na família 1A e 2A. Como ela tem uma hidroxila, eu vou classificá-la como monobase, insolúvel e fraca. E o ZnOH2, o zinco também não está na família 1A nem na família 2A. Então, nós temos uma dibase, insolúvel e fraca. Agora, nomenclatura das bases. É só você colocar hidróxido, porque tem hidroxila, OH, D e o nome do metal. Então, olha lá, NaOH. Você vai classificar, vai denominar hidróxido de, o Na não é o sódio, então a gente põe hidróxido de sódio. CaOH2, hidróxido de cálcio. AlOH3, hidróxido de alumínio. NH4OH é o hidróxido de amônio, também chamado de amoníaco, quando ele está em solução. LiOH, hidróxido de lítio. O Li é o lítio e Mg é o magnésio, então fica hidróxido de magnésio. A sinal alternativa que apresenta, respectivamente, as fórmulas das bases hidróxido de sódio, hidróxido de cálcio, hidróxido de alumínio. Hidróxido de sódio, NaOH. Hidróxido de cálcio, como o cálcio está na família 2A, então é CaOH2.
Hidróxido de alumínio, como a carga do alumínio é mais 3, AlOH3. Então, ficou a alternativa letra E. Agora vem os sais, turma. Os sais são aqueles compostos iônicos formados pela reação entre ácido e base. Quando um ácido reage com uma base, nós temos uma reação de neutralização. E aí, todo sal, quando você colocar em água, ele é formado por um cátion, que veio da base, e um ânion, que veio do ácido. Aí, esse sal, quando você colocar em água, ele dissocia, porque é ligação iônica, e libera esses dois íons. Quanto mais solúvel esse sal for, mais ele dissocia, mais íons ele vai liberar, melhor vai ser a condução da corrente elétrica. Olha só a reação de neutralização aqui, ó. Reação de neutralização, a gente vai colocar um ácido em contato com uma base, e aí você vai ter a formação de sal e água. HCl mais NaOH, aquela dica que eu te dei, ó. Quem tem hidrogênio à esquerda é ácido, quem tem OH à direita é base. HCl mais NaOH, esse hidrogênio se liga à hidroxila e forma água. O Na se liga ao Cl e forma NaCl. O K vai se ligar ao NO3 e forma KNO3. Hidrogênio se liga à hidroxila e forma água. Ag se liga ao Br e forma AgBr. Hidrogênio se liga à hidroxila e forma água. NaCl, KNO3 e o AgBr são os nossos sais. Como é que a gente faz a nomenclatura dos sais? Todo sal que você pegar, ele tem uma parte positiva, que é o cátion, e tem uma parte negativa, que é o ânion. O cátion veio da base, o ânion veio do ácido. Como é que a gente faz a nomenclatura? A gente põe o nome do ânion e depois você põe o nome do cátion. Aí, de acordo com o nome do ânion e o nome do cátion, a junção vai te dar o nome do sal. Olha só aqui na letra A. NaCl, que é um sal famoso, ó. Cl é o cloreto e Na é o sódio. Então, fica cloreto de sódio. KNO3. NO3 é o nitrato e o K é o potássio. Então, fica nitrato de potássio. Mas você pergunta assim, professor, mas Cl não é o cloro? Se o Cl é cloro, por que ficou deformado o nome dele como cloreto? É porque, como o ânion ele veio do ácido, o nome do ânion depende do nome do ácido que deu origem a ele. Então, eu acho mais simples para você, por incrível que pareça, e por incrível que, assim, eu não gosto muito de decoreba. Mas essa tabela, ela é muito prática para você. Como você está com o caderno, depois você vai assistir a aula de novo várias vezes, você vai anotar o nome desses ânions. Quando você guardar o nome desses ânions, você consegue fazer a nomenclatura da maioria dos sais que vão aparecer para você no vestibular. Lembra que esses ânions aqui, ó, eles não têm oxigênios. Então, eles vieram de ácidos que não tinham oxigênio. Quando o ácido não tem oxigênio, ele vai liberar um ânion que vai ter a terminação eto. Então, nós temos fluoreto, cloreto, brometo, iodeto, cianeto e sulfeto. Por exemplo, NaHCO3. Ó, o HCO3 a gente chama de bicarbonato. Então, fica bicarbonato de sódio. SO4, você vê na tabela que o SO4 é o sulfato. Aí você memorizou. Olha só aqui, ó. O SO4 tá bem aqui, ó. Cadê? Aqui. SO4, ó. SO4 é o que a gente vai chamar de sulfato. Se o SO4 é o sulfato, então nós temos sulfato de alumínio. CO3, na tabelinha lá, tá carbonato. Então fica carbonato de cálcio. MnO4 é o permanganato de potássio. NaF é o fluoreto de sódio. KBr é o brometo de potássio. Agora, quando você encontrar óxidos, os óxidos, eles são compostos binários, ou seja, são formados por dois elementos, onde o oxigênio é o elemento mais eletronegativo. Então, todo óxido que você pegar, o oxigênio sempre tem que estar na fórmula à direita e à esquerda só pode ter um elemento químico. Por quê? Porque ele é um composto binário, é um composto formado por dois elementos apenas, o oxigênio e mais alguém que seja menos eletronegativo que ele, ó, do nitrogênio para trás na tabela. Ó, letra A, ó, CO2, Na2O, P2O5, Al2O3 e NO2. Repara que todos esses compostos são formados por dois elementos e o oxigênio se encontra à direita. Por quê? Porque ele é o mais eletronegativo. Quando o oxigênio aparecer ligado a um ametal, quando o oxigênio aparecer ligado a qualquer um daqueles da fila de eletronegatividade, você tem um óxido molecular que a gente classifica como óxido ácido. Por exemplo, CO2, SO3, esses dois elementos aqui, ó, se encontram na fila de eletronegatividade.
Então, o CO2 e o SO3 são óxidos de ametais. Se você colocá-los dissolvidos em água, eles vão te dar ácidos. Como dissolvidos em água, eles nos dão ácidos, então eu vou classificá-los como óxidos ácidos. Já o oxigênio aparecendo ligado a metal, aí nós vamos classificar como óxido básico. Então, o oxigênio ligado aos metais, de um modo geral, como regra, são óxidos básicos. Se eles se dissolverem em água, vão te dar bases. Os óxidos básicos mais comuns, geralmente, são os óxidos onde o oxigênio aparece ligado aos elementos da família 1A e 2A. Aqui nós temos o sódio e o potássio, que são da família 1A. Quando o óxido de sódio dissolve em água, aí você tem o NaOH. Quando o K2O dissolve em água, nós temos o KOH, duas substâncias básicas. Por isso que esses dois óxidos são classificados como óxidos básicos. Então, vamos guardar. Oxigênio ligado a metal, principalmente da família 1A e 2A. Aí você vai classificá-lo como óxido básico. Quando o oxigênio aparecer ligado a ametal, da família 6A, 7A, principalmente, pode ser família 4A, os ametais de um modo geral, direita na tabela, aí você tem óxidos ácidos. Como que é a nomenclatura dos óxidos? Parecida com a nomenclatura de hidróxido. É só você colocar óxido de e o elemento que aparece ligado ao oxigênio. Por exemplo, na letra A é o sódio. Então, eu chamo de óxido de sódio. K2O, eu vou chamar de óxido de potássio. Al2O3, eu vou chamar de óxido de alumínio. Óxido de cálcio. Óxido de magnésio. Viu como é que é facinho? Nomenclatura de óxido e nomenclatura das bases, dos hidróxidos, são nomenclaturas muito parecidas. Vamos ver aqui, turma, nessa questão 1, que bacana, porque ele fala assim, ó, considerando essa equação química, os reagentes e produtos pertencem, respectivamente, a quais funções? Vamos ver. Cl2O7. Vê que só tem dois elementos aqui, ó. Se nós temos dois elementos, é um composto binário. Se aqui é oxigênio, quer dizer que esse composto é óxido. NaOH, tem OH à direita, então é uma base. NaClO4, não tem hidrogênio, não tem OH. Se não tem hidrogênio à esquerda, não é ácido. Se não tem OH à direita, não é base. Como são três elementos, é um composto ternário, então não pode ser óxido, então ele é o sal. E o H2O tem hidrogênio à esquerda, tem oxigênio à direita, mas a água ela é neutra, formado por dois elementos, um deles é o oxigênio, a água é óxido. Então nós temos, ó, óxido, base, sal e óxido. Então, óxido, base, sal e óxido vai nos dar a letra A como alternativa. Então, a água ela é um óxido porque tem dois elementos e um deles é o oxigênio e o hidrogênio é menos eletronegativo. Outra questão parecida aí, ó. Algumas substâncias químicas são conhecidas por nomes populares. Por exemplo, nós temos lá o sublimado corrosivo, que é o HgCl2, calviva, que é o CaO, potassa cáustica, que é o KOH, e o espírito de sal, que é o HCl. O sublimado corrosivo, a calviva, a potassa cáustica e o espírito de sal pertencem respectivamente a quais funções? Vamos ver. A GCl não tem nem oxigênio, então não é óxido. Aí não pode ser ácido porque não tem hidrogênio à esquerda, não é base porque não tem o H à direita, então é sal. CaO tem dois elementos, tem oxigênio à direita e esse elemento cálcio é menos eletronegativo, então é uma base. KOH tem OH à direita, então é uma base. E aqui, ó, AgCl, aí nós temos HCl, o hidrogênio está à esquerda, é um ácido. Recapitulando, aqui, ó, AgCl2 é sal, CaO é um óxido, KOH é uma base, HCl é um ácido. Alternativa, então, ficou letra D de dado. Tudo bem? Vamos recapitular, então, para terminar as reações químicas. O que é uma reação química? É a transformação que você tem de uma substância em outra, alterando as suas características químicas. Você vai destruir essa molécula original, formando uma outra molécula diferente. Isso é reação química. Nós classificamos as reações da seguinte maneira. Você pode ter uma reação de síntese ou adição, análise ou decomposição, simples troca ou deslocamento e dupla troca. E ainda vou abrir um parênteses, vou te falar também das reações de oxo-redução. Primeira reação, uma reação de síntese ou adição. Quando é que você tem uma reação de síntese? Quando duas ou mais substâncias reagem para dar origem a um único produto. Então, você vai sintetizar uma coisa só. Então, a síntese, você tem vários reagentes formando uma substância só. Olha aqui na letra A. Carbono reagiu com oxigênio e formou CO2. Magnésio reagiu com oxigênio, MgO.
HCl mais NH3, NH4Cl. Repara que você tem 2 reagentes, um produto. 2 reagentes, um produto. 2 reagentes, um produto. Então, a reação de síntese. Análise é o contrário. Análise ou decomposição é quando você tem um reagente sendo decomposto em vários produtos. Então, a reação de análise, ela é o contrário da reação de síntese, que a gente viu. Aqui, ó, repara aqui, ó, o NaN3, ele é um reagente que quebrou e deu origem a 2 produtos. H2O2, ele é um reagente que sofreu decomposição e gerou 2 produtos. Então, quando um reagente forma 2 ou mais produtos, eu vou chamar de análise. Se eu tiver vários reagentes formando um produto, eu vou chamar de síntese. Simples troca ou deslocamento é quando você tem 2 substâncias reagindo, e uma delas é substância simples. Então, você vai ter aqui, ó, por exemplo, a substância A, ela é uma substância simples reagindo com a substância composta. E você teve a troca do elemento B pelo elemento A, que é uma substância simples. Por isso que a gente chama de simples troca. A reagindo com BC. O que está acontecendo? O A vai trocar de lugar com B, aí formando uma substância simples e uma substância composta. Eu tenho 2 reagentes e 2 produtos. Por exemplo, ó, o ferro é uma substância simples, está reagindo com HCl, que é uma substância composta. Formou uma substância composta mais uma substância simples. Então, eu vou chamar de simples troca, porque você fez a troca de algum elemento na substância composta por uma substância simples. O zinco aqui, ó, é substância simples, o HCl é substância composta. O cloro é substância simples, o Ki é substância composta. Já uma reação de dupla troca é porque você tem a reação de 2 substâncias compostas. Olha só meu roteiro aqui, ó. Eu vou pegar AB, que é uma substância composta, reagindo com CD, que é uma substância composta. E eu vou formar 2 outras substâncias compostas. Então, as reações de simples troca e dupla troca, você não consegue confundir com a reação de síntese ou de análise, porque lá você tem quantidades diferentes de substâncias nos reagentes e nos produtos. Olha só esse exemplo aqui, ó. Substância composta com substância composta, formando substância composta, substância composta. Então, eu fiz uma reação de dupla troca. Aqui, PbNO3,2 mais NaI, substância composta com substância composta, você tem uma reação de dupla troca. Olha só como é que essa aqui é tranquila, ó. Primeira questão. A reação que representa a formação do cromato de chumbo 2, que é um pigmento amarelo, aí usado em tintas, é representado por essa equação. Aqui nós temos, ó, uma substância composta reagindo com outra substância composta, nos dando 2 substâncias compostas. Então, quer dizer que isso aqui é uma reação de quê? De dupla troca. Agora vamos classificar essas aqui, ó. Deu nome às reações. Reação de síntese, decomposição, simples troca ou dupla troca. Olha só. Aqui nós temos uma substância simples com uma substância composta. Substância simples com substância composta, você vai chamar de simples troca ou deslocamento. Aqui nós temos uma substância composta com outra substância composta. Então, a reação de dupla troca. Aqui nós temos, ó, dois compostos, NaNO3, mas você tem uma substância, que é o NaNO3, sofrendo decomposição, virando NaN2 e O2. Um reagente formando 2 produtos, você tem uma reação de análise, você decompôs, análise ou decomposição. E aqui eu vou juntar N2 e H2 para formar NH3, você vai chamar de síntese ou adição. As reações de oxidação são aquelas reações onde você observa transferência de elétrons. Aí, quando nós temos transferência de elétrons, uma espécie sofre oxidação e aquela outra espécie que está ganhando o elétron vai sofrer redução. Então, reações de oxidação, elas se caracterizam por ter transferência de elétrons. Aquele que perdeu o elétron oxida, aquele que ganhou o elétron reduz. Então, na oxidação, à medida que a espécie química perde o elétron, o seu NOx aumenta. A outra que ganha elétron, ganha carga negativa, ela sofre redução porque o seu NOx, o seu número de oxidação, diminui. Então, por isso que a gente usa esse esqueminha aqui, ó. Quando a espécie química ela tiver a carga negativa e ela passar de menos para zero ou de zero para mais, o NOx dela está aumentando. Se o NOx dela está aumentando, quer dizer que ela está perdendo elétrons, ela está sofrendo oxidação. Se ela passar de mais para zero ou de zero para menos, quer dizer que ela está ganhando carga negativa, o seu número de oxidação está reduzindo, ela está sofrendo redução. Olha só um exemplo bacana aqui, ó. Eu vou colocar o zinco para reagir com o íon do cobre, dando íon do zinco mais cobre. O que está acontecendo com o zinco? O zinco está passando aqui, ó, de 0
para 2 mais. De 0 para 2 mais, o NOx aumentou. Então, você fala que ele oxidou. E o íon do cobre passou de 2 mais para 0. O NOx dele diminuiu. Você vai falar que ele sofreu redução. Tudo bem? Então, nessa aula de hoje, a gente fez a primeira revisão que envolveu a parte de ligações químicas, a parte de funções e a parte de reações. Espero que você vá bem na prova e a gente se encontra logo depois, tá bom? Um abração para você e até a próxima.